Vamos iniciar o tópico fótons, elétrons e átomos da disciplina Física Moderna 1. E começamos fazendo uma breve panorâmica da física no final do século XX. A mecânica era capaz de resolver problemas macroscópicos complexos. A termodinâmica e a teoria cinética estavam bem estabelecidas. A ótica geométrica e a ótica física podiam ser compreendidas em termos das ondas eletromagnéticas. Os fundamentos atômicos da química estavam estabelecidos. As leis da conservação da energia e do momento eram largamente aceitas. E a física clássica havia alcançado a sua maturidade. Por outro lado, no final do século, o raio-x e a radioatividade foram descobertos. Porém, ninguém tinha sido capaz de explicar quantitativamente os fenômenos fotoelétricos, a radiação do corpo negro e a origem das linhas espectrais. Essas questões vão dar origem a uma nova física que nós vamos ver ao longo deste tópico. No final do século passado, do século XIX, em 1899, Albert Michelson, que era um grande experimental da época, ele fez um prognóstico para o futuro da física e representava também a opinião de muitos físicos daquela época, que no futuro a física seria apenas experimental, seria apenas uma questão de melhorar os resultados experimentais, melhorar a precisão dos resultados experimentais. Como ele diz aqui, seria uma questão da sexta casa decimal. Porque, como ele e muitos físicos da época, entendiam que tudo o que tinha que ser feito na física já havia sido feito. Agora é uma questão só de aplicações. Entretanto, nessa mesma época, Lord Kelvin abordou em um seminário de 1900 as duas nuvens negras que pairavam sobre a física. Esse termo ficou famoso o resto dos tempos. Uma dessas nuvens era a questão de como resolver o problema do éter, no qual se assumia que as ondas eletromagnéticas se propagavam. Houve aquele experimento de Albert Michelson, que mostrou que a velocidade da luz é constante no éter, portanto a velocidade do éter não existe. E depois, a segunda nuvem é a questão de como explicar a radiação do corpo negro. E todas as teorias baseadas em Maxwell e Boltzmann haviam falhido na tentativa de explicar esse novo fenômeno. Bem, então na primeira parte, nós vamos tratar exatamente da radiação do corpo negro, da lei de Stefan-Boltzmann, da lei de deslocamento de Wien e equação de Wien, a equação de Rayleigh-Jeans e a teoria de Planck. Na segunda parte, vamos abordar os raios catódicos, a relação carga-massa para os elétrons, a medida da carga e da massa do elétron, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Na terceira parte, trataremos do modelo nuclear do átomo e do espalhamento multiforme. E, finalmente, na quarta parte, vamos abordar a radiação eletromagnética, o modelo de Bohr e o raio-x. Então, vamos à primeira parte, onde abordaremos radiação do corpo negro, lei de Stefan-Boltzmann, lei de deslocamento de Wien, equação de Wien,
a equação de Rayleigh-Jeans e a teoria de Planck. Muito bem. Então observamos aqui a imagem de uma lava vulcânica que está em alta temperatura, variando de 600 a 1200 graus Celsius aproximadamente, para nós introduzirmos os conceitos da radiação do corpo negro. Aqui nós estamos observando uma região mais escura. E aqui uma região mais clara e mais clara ainda. Essa região mais escura é exatamente bem na superfície da lava, onde ela está em contato com o ar, então já transferiu parte do seu calor para a atmosfera. Já esfriou, já está mais escura. Essas regiões mais vermelhas, elas estão mais quentes. Nessa amarela, estão mais quentes ainda. É a temperatura maior que aparece nessa foto. Então, dessa imagem, nós podemos observar que a cor que está nos aparecendo em cada região dessa fotografia está associada com a temperatura. Isso é a mesma coisa que dizer que a frequência daquela radiação que está sendo emitida por esse objeto superaquecido, né, está associada com a sua cor. Então, esse problema de entender como a temperatura está associada com a cor da radiação, né, levou aproximadamente uns 50 anos para ser compreendido. E daí, dessa discussão, desses estudos, dessas pesquisas, é que saiu a mecânica quântica. Então, vamos definir, em princípio, o que é um corpo negro. Então, o corpo negro foi definido por Kirchhoff em 1860. Ele cunhou esse termo, corpo negro, que é um corpo ideal que tem a propriedade de absorver toda a radiação que incide sobre ele, independente do comprimento de onda ou do ângulo de incidência. Então aqui nós estamos introduzindo esta figura representativa do que seria o corpo negro. Então estamos imaginando aqui uma esfera e toda a luz que bate nela reflete, volta, mas consideremos que nessa esfera, essa esfera seja oca, e aqui tem um pequeno orifício por onde pode entrar luz. Então, quando entra um raio de luz nesse orifício, na parte interna ele vai refletir em várias direções e dificilmente ele vai conseguir sair pelo mesmo orifício. Então, o que significa isso? Uma vez a luz tenha sido absorvida por essa esfera através desse orifício, dificilmente essa luz será emitida de volta. Então isso aqui significa o quê? Que esse orifício absorve a luz, mas não emite. Então é exatamente uma representação pictórica do corpo negro, que absorve toda a luz que incide sobre ele, né, e aprende, não emite luz nenhuma. Essa é a definição para corpo negro, cunhada em 1860 por Gustavo Kirchhoff. Bem, e vamos agora definir a intensidade da radiação. Nós definimos intensidade de radiação considerando aqui uma região onde a energia eletromagnética esteja se propagando e vamos considerar uma certa área transversal atravessada pelos raios luminosos. Vamos supor que seja a energia por unidade de área e unidade de tempo que está atravessando esta área. Então nós definimos que a corrente, a intensidade dessa energia é dada pela energia que atravessa essa área na unidade de tempo dividido pela própria área. Então, isso é o que nós chamamos
de intensidade da radiação. A energia que atravessa uma certa área na unidade de tempo dividido pela própria área. Então fica aqui essa definição que nós vamos guardar e utilizarmos ao longo do curso. A intensidade da radiação emitida é definida como energia que atravessa em cada unidade de tempo, uma unidade de área de uma superfície normal, a direção de propagação da radiação. A questão, então, era determinar, tanto experimentalmente como teoricamente, essa intensidade da radiação. Então começou com o Stefan, que em 1879, experimentalmente, obteve essa relação. A intensidade de radiação é uma constante, sigma, vezes outra constante, como definido daqui a pouco, multiplicado pela temperatura à quarta potência. Ele observou experimentalmente que a intensidade da radiação ela varia com a quarta potência da temperatura. Esses parâmetros que aparecem aqui na equação, o sigma é uma constante universal, dado por esse valor aqui. O E chama-se emissividade. Sigma nós chamamos de a constante de Stefan-Boltzmann. E o A, a absorvidade, que é igual à emissividade E. Isso aqui chama-se lei de Kirchhoff, o corpo negro. Toda a energia, a capacidade de absorver energia é igual à capacidade de emitir. Mais tarde, em 1884, um físico teórico chamado Boltzmann demonstrou essa lei teoricamente a partir de argumentos termodinâmicos. Ele chegou à mesma conclusão que a intensidade da radiação é proporcional à quarta potência da temperatura. Muito bem. Então, recapitulando. Primeiramente, se obteve experimentalmente essa lei que hoje nós conhecemos como lei de Stefan-Boltzmann, e mais tarde, 5 anos depois, Boltzmann demonstrou esta mesma lei teoricamente. Para um corpo negro, esse A vale sempre 1. Significa que ele absorve toda a energia que possa vir a incidir. Bem, então vamos à demonstração da lei de Stefan-Boltzmann. Esta demonstração é realizada utilizando-se simplesmente argumentos termodinâmicos. Nós vamos, primeiramente, reduzir a expressão para a pressão da radiação, considerando uma radiação isotrópica, e em seguida, obtendo-se essa expressão para a radiação isotrópica, em seguida nós vamos fazer a demonstração da lei de Stefan-Boltzmann. Vamos considerar que aqui nós temos uma superfície, e sobre essa superfície incide um raio de luz. Esse raio de luz ele incide numa área ΔA perpendicularmente a esta área. Vamos considerar que esse raio de luz incide perpendicularmente a esta área e em um certo intervalo de tempo ele percorre uma distância c ΔT, e nós podemos imaginar que sobre esta área A existe um volume que é dado pela área ΔA vezes a altura desse cilindro que representa o raio luminoso. Então nós temos aqui uma figura do raio luminoso incidindo sobre uma área plana, e esse raio é perpendicular a esta área. Muito bem, então vamos definir esse U minúsculo como é energia, a densidade de energia desse raio luminoso
a sua energia, e ΔV é o volume ocupado por este raio luminoso, que é dado pela área do cilindro vezes a altura do cilindro, que está apresentado aqui. Então a energia concentrada nessa região aqui do espaço, devido a esse raio luminoso, é simplesmente dado pela densidade de energia vezes o volume. Então a energia vai ser a densidade de energia U multiplicado por esse volume que nós acabamos de obter. Muito bem. Da teoria da relatividade especial, aqui da teoria da relatividade especial, a energia seria o quê? Seria o momento, a energia produzida por esse raio luminoso seria o momento vezes a velocidade da luz. P aqui eu estou representando o momento. Ou seja, utilizando, né, a expressão que temos aqui para a energia, usando a densidade e o volume, então temos que o momento vezes a velocidade da luz dá isso aqui, cancelamos a velocidade da luz e o momento fica dado por essa expressão que está aqui embaixo. Por outro lado, a força agindo sobre essa área é dado desta forma. É o momento dividido por ΔT. Essa é a força agindo sobre essa área. Portanto, a pressão desse raio luminoso sobre essa superfície é dada pela força dividido pela área de incidência. Nós conhecemos quem é a área e conhecemos quem é a força, que é escrito dessa forma que está aqui em função do momento. Muito bem. Então, substituindo essas duas expressões na última, nós encontramos que a pressão que o raio luminoso realiza sobre esta superfície é simplesmente dado por U, em que o U é a densidade de energia contida neste volume que subentende o raio luminoso. Muito bem. Agora, vamos generalizar esse cálculo que fizemos aqui, que foi considerando a incidência normal à superfície. Vamos generalizar, considerando agora a incidência inclinada, oblíqua, fazendo um ângulo θ com a vertical. Então nós temos aqui um feixe de raio, um raio luminoso incidindo, né, nesta superfície marrom, formando um ângulo θ com o eixo vertical. Então nós precisamos calcular qual a pressão na superfície horizontal, na superfície marrom. Então nós vamos fazer isso como? Nós podemos fazer isso decompondo esta força em duas partes, uma na direção vertical e outra na horizontal. Esta força nós conhecemos aqui, essa expressão. E a pressão sobre essa área seria dada pela componente vertical dessa força dividido por esta área marrom. E esta área marrom, nós podemos, delta A', nós podemos escrever em termos dessa área delta A. E com isso nós obtemos a pressão desse raio luminoso em função do ângulo que está inclinado em relação à vertical. Então, fazendo isso, nós obteremos o seguinte, que a pressão seria a componente da força da vertical, que é F cosseno θ, dividido por delta'. Delta' é delta A cosseno θ. Resolvendo isso aqui, nós temos essa expressão, F sobre delta A cosseno ao quadrado de θ. E daí nós vamos voltar aqui para o lado esquerdo. Vamos levar daqui essa expressão P de θ, x delta A cosseno θ, onde F sobre delta A é essa pressão U aqui. Então vamos substituir F sobre delta A por U. Colocar aqui e ficar desta forma. Então agora nós obtivemos
a pressão que o raio de luz faz sobre a superfície quando ele incide sobre a superfície formando um ângulo θ com a vertical. Mas o que nós queremos saber é a pressão total sobre essa superfície, não apenas de um raio, mas de todos os raios luminosos que incidem sobre essa superfície. E os raios luminosos que incidem sobre uma superfície plana, eles vêm de todas as direções aqui do espaço. De maneira que qualquer região acima desse plano marrom, vem raios luminosos que vão incidir sobre essa superfície. Então nós vamos apelar para essa figura aqui. Tentar fazer aqui em 3 dimensões. Nós temos aqui na parte superior esse hemisfério. E pegamos apenas esse ponto aqui, que corresponde a um raio de luz que incide sobre a superfície. Então nós calculamos nessa superfície qual a contribuição de todos os raios que chegam, que atravessam esse anel aqui, ó, esse pequeno anel QS, e somamos a contribuição de todos eles. Depois que somamos a contribuição de todos os pontos que estão nesse anel, nós vamos estender esse resultado para todo o hemisfério. Como? Somando todos os anéis que existem nesse hemisfério. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir como N o total de raios atravessando esse hemisfério vindo de todas as direções. E dN, o total de raios atravessando apenas a área QS. Apenas a área QS. Muito bem. Então, eu posso tirar quem é o dN fazendo essa regra de 3 aqui. Fazendo essa regra de 3. Eu posso dizer o seguinte, a quantidade de raios dN que atravessa esse anel está para a quantidade de raios que atravessa o hemisfério, está aqui, dN está para N, assim como a área deste anel QS está para a área do hemisfério. Então, estou escrevendo que dN é a quantidade de raios que atravessa o anel, está para a área do anel, assim como a quantidade total de raios que atravessa o hemisfério está para a área do hemisfério. Lembrando que a área da esfera é 4πr ao quadrado e a área do hemisfério é a metade. Então é 2πr ao quadrado. Então daqui nós tiramos essa relação que dN, a quantidade de raios que atravessa esse anel, nada mais é do que a quantidade total de raios que atravessa o hemisfério multiplicado por seno de θ dθ. Então, nós podemos fazer a seguinte proporção. Então, a pressão oriunda de todos os raios que passam pelo anel, posso escrever desta forma. Vai ser a pressão de cada raio multiplicado por a quantidade de raios que atravessou o anel. Daqui o P de θ é essa expressão, primeira linha que está aqui em cima, substituo aqui, fica que dP vai ser UN, ou seja, falar de pressão interna. O U é uma constante, o N é o número total. É o número total de raios que atravessou o hemisfério. Enquanto o θ é uma variável. O θ aqui é essa variável, vai depender da posição do anel. Se o anel está mais em cima ou se o anel está mais embaixo. Então, se eu quero achar a pressão total que atravessou o hemisfério e incidiu no plano marrom, eu tenho que fazer essa integral que está aqui, que é a soma de todas as contribuições. Faço a integral, essa integral dá simplesmente isso, o N sobre 3. Esse N eu posso associar com a densidade total de energia dentro desse hemisfério aqui. Desse hemisfério. A densidade total é a densidade de cada raio multiplicado pelo número de raio. O U é a densidade de um raio único. E o N é o total de raio. Multiplico vai dar a densidade total. Eu posso usar aqui e finalmente escrever que a pressão da
radiação sobre este plano marrom é dado pela densidade total da energia dentro desse hemisfério dividido por 3. Então essa é uma expressão que a gente encontra para a radiação eletromagnética, para a pressão produzida pela radiação eletromagnética sobre uma superfície plana. Pressão total, que é apenas a densidade total de energia dividido por 3. Então, vamos precisar dessa expressão para fazer uma demonstração da lei de Stefan-Boltzmann. Então, vamos prosseguir para a dedução da expressão da lei de Stefan-Boltzmann. Para isso, vamos utilizar a máquina de radiação de Boltzmann, que dá nada mais é do que uma máquina que representa o ciclo de Carnot. Então vamos representar esta máquina por esta figura. Nós temos aqui um corpo negro, esse CN é de corpo negro, que está a uma temperatura T, e aqui tem um orifício por onde pode sair radiação ou entrar radiação por esse orifício. Logo em cima, nós temos um cilindro, cuja base tem também um orifício, e aqui em cima um êmbolo. Esse cilindro, ele é impermeável, não entra nem sai calor por suas paredes, e também pelo êmbolo. E aqui embaixo do orifício tem aqui uma portinha, que eu posso fechar esse orifício ou abrir. E essa portinha também não passa calor por ela. Ela é impermeável, totalmente impermeável. Então, a máquina vai funcionar da seguinte forma. Tem horas que eu vou deixar aberto, que a radiação daqui penetra até entrar em equilíbrio, daí eu fecho. Eu posso fazer vários movimentos aqui para percorrer um ciclo completo de Carnot. Então nós começamos considerando o orifício aberto e o nosso ciclo de Carnot nesse ponto P1 aqui. E no diagrama de pressão e volume, nós vamos considerar que na situação o nosso sistema está num volume P1 e numa pressão P1. Então esse ponto 1 aqui, P1, corresponde a uma pressão P1 minúsculo e um volume P1. É como estamos descrevendo aqui. E vamos deixar o sistema entrar em equilíbrio. Então o que vai acontecer? A radiação do corpo negro, ela vai ser emitida através desse orifício e penetrar nessa região aqui do nosso cilindro. E vai aumentar a energia do cilindro até ficar em equilíbrio o cilindro com o corpo negro. Vai chegar um momento que a densidade de energia do cilindro é igual à densidade de energia dessa região do corpo negro. Então, nesse momento, nós dizemos que o sistema está em equilíbrio termodinâmico. Muito bem. Então, em seguida, vamos evoluir deste ponto P1 para o ponto P2, mantendo a temperatura constante. Mantendo a temperatura constante. Então, nós vamos evoluir, o nosso sistema vai variar desse ponto P1 para o ponto P2, como está aqui, mantendo a mesma temperatura que está registrada aqui no corpo negro. No diagrama de pressão volume, nós temos o quê? Saímos do ponto P1 para o ponto P2 ao longo dessa isoterma aqui, mantendo essa temperatura e esta pressão. Muito bem. Em seguida, vamos
passar para o ponto P3. Vamos elevar esse êmbolo para essa região P3 aqui. Para fazer isso, vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos fechar o orifício e depois deixar evoluir de P2 para P3. Então, nós fechamos o orifício e evoluímos de P2 para P3, como está mostrado aqui na figura do cilindro. E aqui no diagrama, nós fizemos uma transição do ponto P2 para o ponto P3 isobárica. Uma vez que agora nem entra e nem sai calor desse processo, nem entrou, nem saiu o calor do cilindro quando nós saímos do ponto P2 para o ponto P3. Por quê? Porque antes nós fechamos aqui o orifício. Então não entrou mais calor do corpo negro para o cilindro e nem saiu calor do cilindro para o corpo negro. Então chegamos nesse ponto P3. Muito bem. Para continuar o ciclo de Carnot, vamos novamente colocar aqui o nosso corpo negro e abrir, destampar o orifício da base do cilindro, de maneira que o cilindro e o corpo negro troquem calor, troquem energia. E vamos deslocar o ponto, deixar entrar em equilíbrio. Vai chegar um momento que vai entrar em equilíbrio, a temperatura, a densidade do cilindro vai ser igual à densidade do corpo negro e a mesma temperatura. Muito bem. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos fazer esse deslocamento. Aqui no cilindro, nós deslocamos o êmbolo do ponto P3 para o ponto P4 e aqui no diagrama saímos do ponto P3 com a temperatura T2 e fomos para o ponto P4 com a mesma pressão P2, porque continuou aberto aqui o cilindro, tanto a base do cilindro e o corpo negro. E finalmente, vamos fazer o último movimento, que é retornar para o ponto de onde nós saímos. Nós saímos desse ponto aqui, do ponto P1. Então vamos voltar para o ponto P1, fazendo realizando um pequeno trabalho sobre este êmbolo para ele descer até essa linha pontilhada. Então, para fazer isso, nós fechamos o orifício e levamos o nosso êmbolo desse ponto P4 para o ponto P1 de volta. E aqui no diagrama pressão versus volume, nós saímos desse ponto para esse numa transição, um caminho isobárico. Muito bem. Então, com isso, nós concluímos o ciclo de Carnot. A diferença de pressão, essa diferença de pressão vamos considerar pequena, vamos chamar isso aqui de dP, essa pressão, e o Q é a região que fica dentro do ciclo de Carnot, essa região lilás, ela representa o trabalho líquido realizado pelo sistema. Então nós descrevemos esta diferença de pressão por dP e o trabalho realizado por dW. Então essa é a máquina de radiação de Boltzmann, o processo dessa máquina, como funciona a máquina, e aqui o correspondente diagrama PV para o ciclo de Carnot dessa máquina de radiação de Boltzmann. Então, com esse conhecimento, agora vamos fazer os cálculos correspondentes a cada passagem dessa daí, para nós chegarmos à lei de Stefan-Boltzmann. Então,
Comecemos aqui pelo início daquele processo. Então, vamos considerar aqui a máquina de bolso nessa situação, que está a uma temperatura T1 e uma densidade energética, densidade da radiação U1, está aberta, e então estaríamos aqui nesse ponto P1 do diagrama. O 1 representa a densidade de radiação e a pressão P1 agora, nós sabemos quanto vale essa pressão P1. Essa pressão P1 é 1/3 da densidade da radiação que está no interior do corpo negro. E como o corpo negro está em equilíbrio através desse orifício na base do cilindro, está em equilíbrio com o cilindro, então também o cilindro tem a mesma densidade de radiação que o corpo negro. E agora vamos fazer todos aqueles caminhos que nós mostramos anteriormente. Vamos expandir para uma pressão, para um ponto P2, mantendo essa densidade, mantendo aberto aqui em contato com o corpo negro. Com isso, nós temos que a variação, o trabalho realizado, nada mais é do que P1 vezes a diferença de volume. Esse volume V2 menos o volume V1. A pressão é 1/3 de U. É 1/3 de U1. Então substitui a pressão aqui e nós temos então uma expressão para a variação de energia desse primeiro processo aqui. Muito bem. Mas essa variação de energia eu posso também descrever desta maneira aqui, como sendo a densidade de energia vezes a variação de volume. Se antes eu tinha um certo volume com esta densidade 1, então a energia seria esse volume V1 vezes 1. Depois, eu passo a ter um volume V2, aqui mais a densidade da radiação continua a mesma. Então a energia aqui vai ser o 1 vezes V2. Muito bem, então a diferença de energia vai ser a densidade da radiação multiplicado pela variação do volume. Muito bem. E o trabalho, a energia total, vai ser esse trabalho realizado sobre o êmbolo sair daqui para cá, mais a variação da energia da radiação. Energia da radiação, que é essa daqui. Somando as duas, nós temos então a energia inicial. A energia, vou chamar aqui de H1 do sistema, nessa situação que está aqui. Muito bem. Agora, vamos somar esses dois resultados, primeira linha com a segunda linha, resumir e colocar aqui. Então, H1 é 4/3 de 1 vezes a variação do volume. Bom, agora vamos fechar a base aqui do alçapão e ir para o próximo ponto, que é o ponto P3. Vamos fazer isso fechando o alçapão, e agora, quando nós fizermos isso, nós vamos ter uma variação da energia. Muito bem. Então, o ΔP agora será dado pela diferença da pressão no ponto 1 menos o ponto 2. Ora, essa variação é simplesmente dada por essa expressão que está aqui, porque a pressão nós sabemos que é 1/3 da densidade da radiação. Então fica 1/3 de 1 menos o 2, ou seja, 1/3 de ΔU, onde ΔU é a diferença das radiações. Considerando que esse ΔP é infinitesimal, como nós estabelecemos aqui no início, dP, então vou escrever que dP é igual a 1/3 de dU. Então, nessa situação, nós
seguindo aquele mesmo espaço. Agora fechamos aqui o açafrão, esse orifício na base do cilindro, e deslocamos lentamente o eno dessa posição P4 para o P1, quando vamos fechar esse ciclo aqui. Então nós vamos agora usar aquela relação dos princípios da termodinâmica, que é a razão entre o trabalho líquido do ciclo de Carnot dividido pela energia inicial aqui, é exatamente igual à variação da temperatura dividido pela temperatura inicial. Então a variação da temperatura, nós saímos de T1 para T2. A temperatura inicial é T1. Então essa razão, dW sobre W1, é dada por isso. Como nós estamos considerando que esse dT é pequeno, essa diferença de expressão é pequena, vamos considerar também que a temperatura é pequena, representar essa diferença. Vamos considerar que a diferença de temperatura é pequena, então vamos chamar essa diferença de dT, e aqui de T1. Então nós passaríamos a ter essa relação aqui, ó, dW sobre D1 é dado por isso aqui, ou eu posso simplesmente, tirando dessa relação aqui, quem é o H1, o H1 daqui, o dW é toda essa energia líquida aqui dentro, e eu posso escrever que dW seria o quê? Seria o dP, esse dP vezes essa variação de volume. Simplesmente isso, dW é igual a dP sobre vezes a variação de volume, que é o trabalho líquido aqui do ciclo de Carnot. Muito bem, o dP nós já conhecemos, que é o que está aqui. O dP já conhecemos, que é o que está aqui. Substituir aqui em cima, e vai ficar aqui o dW, a diferença de volume, vezes D1 sobre 3. Essa expressão agora, eu substituo aqui, vamos encontrar essa última linha, que dU sobre 1 é 4 dt sobre T1. Muito bem, agora eu posso simplesmente descartar esses índices que nós estamos usando. Então vamos descartar esses índices e a nossa expressão se reduz a essa, que dU sobre 1 é 4 dt sobre T. O que nós temos aqui? dU sobre 4 dt sobre T. Nós podemos agora integrar a integral do lado esquerdo. Vai ser uma função logarítmica em U, e a integral do lado direito também é uma função logarítmica em T. Nós fazemos a integral, encontramos isso. Log de U é igual a 4 log de T, a menos de uma constante. E desenvolvendo esse 4, nós usando as propriedades do logaritmo, ele pode passar aqui para o expoente de T. E simplificando, nós vamos ter que a energia, a densidade de energia, é sigma vezes T elevado à quarta. É uma constante vezes T elevado à quarta potência. Esse sigma aqui nada mais é, o log de sigma nada mais é do que a constante que aparece aqui em cima. E no caso da lei de Stefan-Boltzmann, o sigma é obtido experimentalmente. É aquele sigma que nós apresentamos anteriormente, que é obtido de forma experimental. Então, por isso, o Boltzmann obteve com extremo sucesso aquela expressão que o Stefan já havia obtido experimentalmente. Agora obteve como? Usando os argumentos da termodinâmica. Então isso aí foi um grande sucesso da física clássica, a demonstração daqueles experimentos sobre a radiação do corpo negro, no que diz respeito à intensidade da energia que está sendo emitida. Mas aqui nós não estamos vendo como essa intensidade da energia ela depende do comprimento de onda ou da frequência da onda que está sendo emitida pelo corpo negro. Nós medimos apenas a densidade da energia
considerando as contribuições de todos os componentes de ondas possíveis que estão sendo emitidos por aquele corpo negro. O problema central continuou, que é de se entender por que a frequência da radiação, ou como a frequência da radiação varia com a temperatura. Então isso é uma questão que perdurou e continuou até os últimos meses do século, até o último mês, dezembro do século XIX. Então, com isso, nós concluímos a demonstração teórica devida a Boltzmann, da lei de Stephen Boltzmann. Bom, antes de começar a avançar na questão da análise das razões, né, da variação das cores dos materiais que estão emitindo radiação em relação à temperatura, vamos primeiro relembrar rapidamente as características de uma onda, quanto a comprimento, onda, frequência, etc. Então aqui eu estou colocando um desenho animado aqui de uma onda que tem certo, tem os seus picos, o pico, tem o vale, e tem a distância entre os picos, que são definidos desta forma. O pico, o vale, o comprimento de onda, a distância entre dois picos, por exemplo. A amplitude é o valor máximo é o valor do pico, né, em relação à linha média que passa pela onda, né? E a frequência é o número de ciclos por segundo. O que significa isso? Você imagina o seguinte, número de ciclos por segundo. Imagina o seguinte, imagine que nós marquemos um ponto aqui, né, no final aqui da janela, e vamos ver, por exemplo, em 10 segundos, quantos picos passam por esse ponto. Então vamos supor que passem 20 picos em 10 segundos. Então se passarem 20 picos em 10 segundos, então nós dizemos que a frequência é 20 dividido por 10, ou seja, 2 picos por segundo, que corresponde exatamente a 2 ciclos por segundo. E quando essa distância entre dois picos corresponde exatamente a um ciclo. A partir daí a onda vai se repetir. Então, nós definimos a frequência como o número de ciclos por segundo correspondente a uma determinada onda. Isso é interessante para a utilização futura. Então, se nós temos, por exemplo, uma onda cujos comprimentos sejam pequenos, sejam menores, o que vai acontecer? Aqui pela janela, esse ponto aqui do mouse, em um período de 10 segundos, em lugar de passarem, por exemplo, 20 picos, que nós fizemos anteriormente, vão passar 40, 50, 60, vão passar mais picos. Por quê? Porque no mesmo intervalo de espaço cabem mais picos do que nessa onda que estamos vendo em movimento. Então, para o mesmo intervalo de espaço aqui, nós vamos ter mais picos, talvez 3 ou 4 picos, do que essa onda que está em movimento. Então, e, consequentemente, mais picos vão passar no mesmo intervalo de tempo. Então, com isso, nós dizemos que a frequência aqui ela é maior do que a frequência que está aparecendo aqui na onda animada. Da mesma maneira, se tivermos uma onda com comprimento de onda maior, então nós vamos ter menos picos passando aqui pela janela. Como nós temos menos picos, então a frequência de picos que atravessam a janela vai ser menor, ou seja, para um comprimento de onda maior, a frequência é menor. Então nós dizemos que a frequência é maior quando o comprimento de onda é menor. E a frequência é menor quando o comprimento de onda é maior, ou seja, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Muito bem. Então, feita essa rápida
observação, vamos à Lei de Deslocamento de Wien de 1893. Então, nessa década de 1893 aconteceram muitas coisas. Aconteceu a Lei de Deslocamento de Wien, aconteceu a Lei de Distribuição de Wien, né? As leis de Rayleigh-Jeans, a lei de Rayleigh, depois lei de Rayleigh-Jeans, e finalmente coroou com a função de Planck. Então vamos começar por aqui. Então essa lei de deslocamento, ela diz o seguinte, que quando a temperatura do corpo que está irradiando aumenta, o pico da curva de radiação se desloca. E ela se desloca no sentido do comprimento de onda menor. Então aqui, por exemplo, nós temos uma temperatura de 3.000 kelvins, corresponde a essa curva vermelha. O pico está aqui em torno de 1.000 nanômetros. Quando a temperatura vai para 4.000, esta curva amarela se deslocou para a esquerda. E o pico está no comprimento de onda menor, em torno de 750. Quando a temperatura vai para 5.000 kelvins, que é a curva verde, vai aqui para a torre de 600. O pico vai para a torre de 600 nanômetros. Quando a temperatura chega a 6.000 kelvins, é observado que o pico fica em torno de 500 nanômetros. Então esse pico desloca para a esquerda. Isso foi observado experimentalmente. E demonstra que existe uma relação entre a posição desses picos e a temperatura. Aqui nessa região, que estou colocando esse arco-íris, corresponde à região do visível. Então, nossos olhos enxergam nessa região aqui, de aproximadamente 400 nanômetros até 740 nanômetros aproximadamente. Essa região do lado direito é vermelha, que é o azul anil. À direita desse vermelho nós dizemos que é o infravermelho, e à esquerda desse azul anil nós dizemos que é o ultravioleta. Muito bem. Então o Wien encontrou essa expressão para a posição do pico. Então essa expressão diz o seguinte, que o comprimento de onda correspondente ao máximo da curva é dado por uma constante dividido pela temperatura correspondente àquela curva. De maneira que quando aumenta a temperatura, a posição do pico diminui. Esse lambda máximo aqui diminui. Esse lambda máximo dá o valor do comprimento de onda correspondente ao pico da curva. Então, quanto maior for a temperatura, menor vai ser esse lambda, ou seja, quanto maior a temperatura, o lambda vai deslocando para a esquerda, para valores cada vez menores. O A é uma constante, o T é a temperatura, lambda é o comprimento de onda e lambda máxima é o comprimento de onda correspondente à potência máxima que está aqui. Então essa é a lei de deslocamento de Wien, que foi observada experimentalmente e foi demonstrada por Wien em 1893. Nessa expressão aqui, por exemplo, nós estamos colocando esse lambda máximo, uma constante, 0,2898 vezes 10 elevado a menos 2 metro Kelvin barra T. Então a temperatura aqui deve ser dada sempre em Kelvin quando essa constante for dada na unidade metro vezes Kelvin. Muito bem. No caso do Sol, por exemplo, o Sol ele tem uma radiação aproximada na sua superfície, tem uma temperatura na superfície de aproximadamente 6.000 kelvins. Então, o comprimento de onda correspondente ao ponto máximo da curva de radiação do Sol é em torno desse valor aqui, 0,4 vezes 10 a menos 6 metros. E a radiação emitida pela Terra, como a Terra tem uma temperatura aproximadamente, a superfície da Terra, logo abaixo aqui da superfície da Terra, tem uma temperatura aproximadamente 300 kelvins, então o comprimento de onda corresponde a 10 vezes 10 menos 6 metros. Em termos
das funções da potência de radiação, aqui o vermelho aqui é o Sol, estou apresentando aqui à esquerda, e o azul é a curva da Terra. Eles estão com a mesma altura, simplesmente para poder ficar, para ambos ficarem bem visíveis na mesma figura. Mas de fato, a curva do Sol é muito mais alta do que a curva correspondente à Terra. A curva da radiação que vem do Sol é muito mais alta do que a curva de radiação que sai da Terra. Elas estão com a mesma altura porque, para facilitar a visualização, eu dividi cada uma delas pelo valor do pico. Então a do Sol eu dividi pelo valor do pico da curva do Sol, de maneira que aqui ficou 1. E da Terra também dividi pela altura do pico da radiação da Terra. Portanto, por isso que ficou 1 aqui. Então vocês vejam que os dois estão bem deslocados. Lembrando que aqui na horizontal nós temos uma escala logarítmica. Aqui é 1000, aqui já são 10.000 nanômetros. Uma escala logarítmica. Nessa região central aqui do pico da radiação do Sol, é a região visível, é a que nós enxergamos. À direita dela, para comprimento de ondas maiores, nós temos a região do infravermelho, que nós não enxergamos, e à esquerda, para comprimento de ondas menores, nós temos o ultravioleta, que também nós não detectamos com nossos olhos. Então essa é a lei de deslocamento de Wien. Conforme aumenta a temperatura, por exemplo, aqui nós aumentamos a temperatura de 300 Kelvin para 6.000 Kelvin, a posição do pico deslocou de 10.000, aproximadamente 10.000 nanômetros, para aproximadamente 500 a 600 nanômetros. De 10.000 nanômetros para 500 a 600 nanômetros. Tudo bem. E, em seguida, vem a lei de distribuição de Wien, que é de 1896. Essa lei de distribuição de Wien, ela nos diz que a intensidade da radiação, tá? Estão representando aqui por ρ, P de lambda, depende da temperatura e do comprimento de onda, ela é dada por uma função cujo argumento é o comprimento de onda vezes a temperatura. E aqui no denominador, o comprimento de onda elevado à quinta potência. Então ele demonstra que existe essa relação aqui, mas não encontra quem é exatamente, de forma correta, quem é essa função. Essa função é. Ele deduz essa expressão de uma forma, usando os argumentos da termodinâmica e da eletrodinâmica, mas não representa perfeitamente, exatamente, os resultados experimentais. Então, vamos olhar esses resultados experimentais aqui, da época, da energia, da radiação em função do comprimento de onda. Aqui a temperatura de 998 Kelvin, depois 1259, 1449, 1656, onde nós observamos aquela lei de deslocamento do Wien, que o pico vai deslocando para a esquerda. Agora vamos fazer um novo gráfico dessas quatro figuras, usando essa lei de Wien. O que vamos fazer? Nós vamos pegar aqui no lugar de lambda, nós vamos fazer um gráfico colocando o lambda multiplicado pela temperatura, da forma como está aqui. Lambda multiplicado pela temperatura. De maneira que essas funções vão ser escritas em termos não de lambda, mas tendo como argumento o lambda vezes a temperatura, da forma como está aqui. E pegar o resultado da energia, da radiação, dividir pelo valor do comprimento de onda. Para cada comprimento de onda, dividir aqui o ponto correspondente a um determinado comprimento de onda. Vamos pegar a energia de um ponto correspondente a um determinado comprimento de onda pelo comprimento de onda elevado a 5. Quando nós fazemos isso, aparece a figura
impressionante aqui, algo extraordinário, que é esta figura. O que esta figura está dizendo? Independente das temperaturas, aqui nós estamos colocando 3 temperaturas, 1259, 1459, 1656, que aqui aparece bem diferente, essa curva, as 3 mais altas, esta e esta, que aqui estão bem distintas. Quando nós colocamos, vamos fazer o gráfico desta forma, todas essas 3 curvas caem na mesma curva, caem nessa curva única aqui. Então, quando nós escolhemos apropriadamente, aqui na horizontal, em lugar de colocar o comprimento de onda, colocamos o comprimento de onda multiplicado pela temperatura. Na vertical, no lugar de colocar apenas a energia, colocar a energia dividido pelo comprimento a quinta, pelo comprimento de onda elevado a quinta, todos os pontos de todas as temperaturas caem numa mesma curva. Seria então uma função universal em termos de λT. Isso é algo extraordinário. Quer dizer, independente da temperatura, independente de que material foi utilizado para medir a radiação, de que forma aquele material possui, independente de qualquer outra coisa, a curva é a mesma. Ela depende exclusivamente do produto do comprimento de onda vezes a temperatura e da razão entre a intensidade da radiação com o comprimento de onda elevado a 5. Isso é um resultado super interessante que mostra, ao mesmo tempo, a simplicidade e a beleza da natureza. Todas aquelas figuras, todos os espectros, né, todas as figuras da energia em termos de comprimento de onda, nós podemos imaginar milhões de figuras como essas aqui, podemos imaginar milhões de materiais diferentes, de forma diferente, temperatura diferente, mas essas milhões de figuras que nós podemos colocar aqui, quando nós fazemos essa transformação, esses milhões de figuras se reduz apenas a uma, que é essa curva que está aparecendo aqui. É esta curva que nós estamos buscando, tentando encontrar, usando todos os meios que a física clássica nos oferece. Muito bem. Então, essa é a teoria obtida por Wien, esta função aqui, e C1 e C2 são constantes determinadas a partir do ajuste desta função de Wien com os resultados experimentais. Então aqui nós temos este ajuste. As linhas pontilhadas, a linha pontilhada representa a lei de Wien e os pontos aqui representam os resultados experimentais para uma temperatura de 1646 kelvins. Observamos que para comprimento de onda pequenos, a lei de Wien se ajusta perfeitamente com o resultado experimental. Para comprimento de onda maiores, ela se afasta um pouco do resultado experimental. Mas já foi um grande avanço. E para a compreensão do espectro da radiação do corpo vermelho, essa teoria desenvolvida por Wien. Não foi ainda obtido o resultado, o que se espera, que esta função se ajuste perfeitamente tanto do lado esquerdo como do lado direito, mas já foi um grande avanço na direção de se encontrar uma expressão exata. Entretanto, nós vamos ver que não seria possível obter a expressão exata a partir apenas
da física clássica, dos argumentos termodinâmicos e dos argumentos eletrodinâmicos. Algo novo deveria ser feito para chegarmos a uma função correta, como veremos daqui a pouco. Vamos agora à lei de Rayleigh-Jeans. Por quê? Porque começou com Rayleigh esse trabalho e no final teve a participação do Jeans. Então, em 1900, junho de 1900, é bom prestar atenção para essa data, junho de 1900, para ver como a coisa estava intensamente chegando à conclusão. Em junho de 1900, o Rayleigh apresentou essa teoria, também baseada em argumentos termodinâmicos, que a densidade de energia é dada por essa constante vezes lambda-t, dividido por lambda-5, né? Exponencial disso que está aqui. Então, observe que o lambda-t o lambda e o t estão juntos aqui, ó. Como estava prevendo também, como havia previsto o Wien. E aqui embaixo está o lambda-5, como o Wien previu. Só que essa função é um pouco diferente daquela do Wien. E C1 e C2 são constantes. Isso em junho de 1900. Muito bem. Nenhuma das duas expressões representava exatamente os resultados experimentais em todo o espectro da radiação. E quando foi em outubro deste mesmo ano, 4 meses depois, em outubro deste ano, o Planck, analisando os resultados experimentais, ele fez uma conexão de todas essas teorias que já existiam, de Wien e de Rayleigh, e fez uma extrapolação e obteve uma nova expressão. Essa nova expressão dele é uma expressão, digamos assim, numérica, baseada simplesmente nos resultados experimentais e nas teorias que já existiam. Com isso aí ele conseguiu assimilar uma função que atendia a todos os pontos obtidos pelos experimentos. Isso já apresentou em uma reunião da Academia da Ciência da Alemanha, em outubro de 1900, e mais tarde, em dezembro de 1900, ele trouxe a sua maneira, uma maneira partindo de certas hipóteses, para deduzir aquela expressão que ele havia obtido e que havia atendido perfeitamente os resultados do experimento. Mas esse resultado do Planck, que nós vamos apresentar logo em seguida, não foi aceito imediatamente. O Rayleigh continuou seus trabalhos usando a física clássica e obteve mais tarde essa função aqui. Já foi em maio de 1905, ó. Imagina que o Planck foi em 1900, mas em maio de 1905 Rayleigh apresentou uma nova teoria, que é esta aqui, e que logo em seguida foi observado que tinha um erro aqui nesse número 104, foi observado por Jeans. Esse erro foi corrigido e ficou então esse 8πk sobre lambda quinta, que é lambda t, que foi corrigido por Jeans em julho de 1905, e por isso essa teoria de Rayleigh ficou conhecida como de Rayleigh-Jeans. Agora, os resultados dessa última expressão de Rayleigh-Jeans em relação aos resultados experimentais que são esses pontilhados que estão aqui. E a linha cheia é apenas um guia para os olhos. Então isso aqui é uma expressão para 1646 Kelvin. Nós vemos que essa teoria de Rayleigh-Jeans ela funciona mais para compreender ondas muito longas, muito distante da região do visível. Então também não satisfazia plenamente os resultados experimentais.
vamos apresentar agora pessoas importantes que participaram desse esforço experimental para chegar até a teoria de Planck. São físicos experimentais que contribuíram fortemente para a compreensão da radiação do corpo negro. Temos aqui Ernst Friedrichshain e Otto Luhmer, que são responsáveis, né, por aqueles últimos pontos que eu mostrei anteriormente, daquelas expressões que tem a radiação, a intensidade da radiação como comprimento de onda para várias temperaturas. São compilados os resultados deles. E aqui temos também o Rubens e o Combão, que participaram desse grande esforço. Bom, a teoria de Planck, ela se baseou numa interpolação daqueles resultados anteriores de 1899 e de 1900, né? E a partir de uma análise numérica, ele conseguiu uma expressão que representava perfeitamente todo o espectro da radiação para todos os comprimentos de onda. E ele apresentou essa expressão, né, nesta reunião da Academia de Ciências da Alemanha, 19 de outubro de 1900, cuja apresentação recebeu esse nome, sob um melhoramento da equação do espectro de Wien. Ele considerou isso um melhoramento, fez uma complementação. Muito bem. E essa expressão que ele obteve é escrita nesta forma que está aqui. É uma expressão que ele obteve tentando, de alguma forma, conhecendo os resultados anteriores nos dois extremos, né? Funcionavam muito bem nos dois extremos, o lado esquerdo e o lado direito. E aí ele fez uma interpolação, né, e conseguiu obter essa expressão, onde C1 e C2 são constantes que devem ser obtidas por meio do ajuste desta função aos resultados numéricos. E como resultado nós temos essa linha cheia aqui. Essa linha cheia, onde se observa que tem um ajuste perfeito desta função aos resultados experimentais. Mas aí o Planck ficou com um compromisso, né, de apresentar uma justificativa para a demonstração desta expressão. E até aí foi apenas um cálculo, um ajuste de uma curva, né, a partir do seu sentimento em relação àquelas expressões que já existiam, do Wien e de Heiler. Muito bem. Então, em seguida, 3 meses depois, ele apresentou novamente na mesma Academia de Ciências da Alemanha, no dia 19 de dezembro de 1900, ele apresentou essa nova comunicação aqui, sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal, do corpo negro. Ele reapresentou agora e levou as suas justificativas para essa nova função. Então nós dizemos que nesse dia, 19 de dezembro de 1900, nós podemos dizer que nesse dia, quando ele fez essa segunda apresentação mostrando a forma como ele chegou àquela função, que hoje nós chamamos de função de Planck, nós podemos dizer que nesse dia nasceu a mecânica quântica. E como ele chegou a essa expressão? Bom, vamos fazer de uma forma bastante simples. Primeiro, vamos lembrar lá da eletrodinâmica, que quando nós temos um sistema, né, de
os osciladores harmônicos, e imaginando os materiais, os átomos estão vibrando, eles interagem entre si, e podemos simplificar essa interação com uma aproximação harmônica. Nós podemos aproximar o potencial de interação entre dois lados próximo da posição de equilíbrio corresponde a um potencial do oscilador harmônico simples. Então, como da teoria do eletromagnetismo, uma carga acelerada, ela emite radiação, então a partir daí podemos deduzir essa expressão. A intensidade da radiação é 8π dividido por λ² vezes a energia média dessas emissões, onde esse termo corresponde ao número de ondas estacionárias no intervalo lambda e lambda mais d lambda, e esse segundo termo é energia por onda estacionária. Então, vamos partir dessa expressão, que é conhecida classicamente. E o ponto central aqui seria como representar o ponto central aqui seria como representar essa energia média. Então, o ponto central na dedução que nós vamos produzir está aqui. Como representar a energia média do ponto de vista clássico ou e desse ponto de vista sugerido pelo Planck. Bem, classicamente, essa energia média é calculada desta forma. Nós tiramos a média ponderada da energia de todos os estados com esse peso aqui, dividido pela soma de todos os pesos, onde esse peso aqui nada mais é do que o peso de Boltzmann. Então substituímos isto aqui nessa integral, fazemos a integral de cima e de baixo, dividimos uma pela outra, encontramos que a energia média é constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então essa é a forma clássica de nós tirarmos a energia média. Então, voltando à expressão anterior, então a densidade, a intensidade da radiação seria isso aqui, 8π multiplicado pela constante de Planck, λ² vezes λt, que é aquela última distribuição de Rayleigh-Jeans. Muito bem. E como fez Planck? Bom, a solução do Planck, ele considerou o seguinte: na solução anterior, na solução clássica, os níveis de energia são contínuos. São esse espectro contínuo que tem aqui. Enquanto o Planck considerou o seguinte, que a energia emitida pelos osciladores não são constantes, não são contínuas, mas são discretas, com intervalos entre um nível e outro de Hν. Intervalo entre um nível e outro é H vezes N, onde N é a frequência e H é uma constante a ser determinada a partir dos resultados experimentais. Então podemos escrever que cada nível pode ser desta forma que está aqui. É um número multiplicado por uma constante, vai ser determinada a partir de resultados experimentais, vezes a frequência da radiação. Então, considerando que a energia não é contínua, mas é discreta, então nós não podemos mais fazer aquela integração. No lugar de ser integração, nós vamos fazer soma em todos os níveis de energia. Então, em lugar de usar essa expressão com as integrais, Planck usou essa expressão substituindo as integrais por somas. Então, as integrais nas energias foram substituídas por somas nesses níveis energéticos. E quando nós substituímos a expressão anterior
nesse somatório, nós encontramos esse resultado aqui, que a energia média, fazendo essa conta, que é uma conta simples, encontrando que a energia média é dada por isso aqui, ou de outra forma, aqui é dado em termos da frequência, ou de outra forma, dado em termos do comprimento de onda. Agora, utilizando o valor da energia média e colocando naquela expressão para a intensidade da radiação, nós encontramos finalmente a função de distribuição de Planck, onde esse H é uma constante, conhecida hoje como constante de Planck, dada por esse número, e o C, a velocidade da luz no vácuo, e o K, a constante de Boltzmann. Então, essa expressão é aquela mesma expressão que o Planck utilizou para fazer o ajuste aos pontos experimentais. E que agora ele deduz de uma forma inusitada, porque ele cria uma hipótese de que a radiação emitida do corpo negro, ela não tem um espectro contínuo, mas sim um espectro discreto, da forma como ele sugeriu, e dessa forma ele consegue reproduzir os resultados experimentais. Então, nós fechamos o século XIX, né, iniciamos o século XX com a dedução da expressão da distribuição de Planck, que é o ponto central dessa primeira parte desse tópico de fótons, elétrons e átomos. O Planck escreveu, né, em um caderno esta nota aqui. Isso ele fez em 1900. Observe que aqui, com a letra do Planck, em 1900, não existia ainda aquela segunda teoria do Rayleigh-Jeans, que foi em 1905. Ele escreve em 1900 isso. Daí diz o seguinte: existem duas maneiras de a gente calcular uma média. Aqui está se referindo à média da energia. Uma maneira é considerando, fazendo esse cálculo, como aquela situação da caminhada, né, de metade em metade do espaço. Então alguém vai se aproximar de uma parede. Primeiro dia, por exemplo, percorre a primeira metade da distância. Aí para. Aí no segundo dia, no segundo dia ele caminha a metade da segunda parte. Daí no terceiro dia, a outra metade da metade. E sempre vai caminhando a metade da metade do que está faltando. Do ponto de vista de alguns séculos atrás, isso era tido como um paradoxo. Se cada vez que eu vou me aproximar de uma parede, eu ando primeiro a metade, depois a metade da metade, depois a metade da metade da metade, eu nunca vou alcançar a parede porque sempre vai faltar a metade do último trecho. Então isso é conhecido como o paradoxo de Zenon. Mas, na verdade, não existe nenhum paradoxo, é que naquela época não existia ainda o cálculo diferencial, o cálculo integral, as teorias dos limites na matemática. Mas quando nós utilizamos as teorias dos limites, né, de fato, nós andamos primeiro a metade, depois um quarto, um oitavo, um 16º, etc. Essa soma aqui, ela converge da 1. Então esse é um resultado se nós usássemos as somas discretas. A outra forma é considerar o movimento contínuo. Não, em lugar de termos aqui meio, um quarto, um oitavo, um 16, avos, etc., vamos traçar essa curva contínua, né,
e fazer a integral. E quando se faz essa integral dessa curva contínua, segundo aqui os cálculos do Planck, dá 1 sobre 2 da ordem de 2, que é esse número aqui, que são números distintos. Aqui dá um número menor. Então ele escreveu aqui, olha, o primeiro deu a distribuição medida. A distribuição medida, que é aquela fórmula que ele fez. Ele encontrou a distribuição medida fazendo o somatório. Daí o segundo dá a distribuição de Rayleigh-Jeans, que foi aquela integral daquela distribuição. Você escreveu em 1900. Mas mesmo assim, o Rayleigh e o Jeans continuaram e fizeram aquela segunda teoria em 1905. Uma saiu em junho, outra em agosto de 1905. O Jeans corrigindo aquela constante de Rayleigh. Mas é interessante mostrar esse manuscrito, né, para nós vermos também a forma simples como o Planck observava o comportamento da radiação do corpo negro e chegou naquela sua expressão tão famosa. Bem, então comparando todas elas, utilizei aqui o Origen e usando essas três teorias. Então, o vermelho é a teoria de Planck, essa expressão aqui. O azul é a de Wien, é a segunda. E o verde é de Rayleigh-Jeans, a última teoria de Rayleigh-Jeans. Muito bem, então observamos o seguinte: para comprimentos de onda muito longos, a teoria de Rayleigh-Jeans ela vai convergir para a de Planck. E para comprimentos de onda menores, aqui do lado esquerdo da rua principalmente, né, a teoria de Planck vai convergir para a teoria de Wien. Então, para altos comprimentos de ondas, essa função de Planck, né, ela vai convergir para essa função aqui de Rayleigh-Jeans, e para comprimentos de onda pequenos, a função de Planck converge para a função de Wien. E aqui nessa região do lado direito aqui do pico, nenhuma das duas curvas, nem a de Wien, nem de Rayleigh-Jeans, converge para a de Planck. Então, com isso, se completou esse ciclo da demonstração da densidade de energia, né, da radiação do corpo negro. Aqui apenas uma curiosidade: aqui é o espectro de energia que nós recebemos aqui na Terra, que vem do Sol. Essa linha pontilhada é a curva de energia para o corpo negro, a 6.000 kelvins, que é aproximadamente a temperatura da superfície do Sol. Esta linha cheia, é a curva de radiância solar lá na atmosfera da Terra, lá fora. E esta curva aqui embaixo é a curva da radiância solar no nível do mar. Então observamos aqui que grande parte da radiação do Sol é absorvida pela nossa atmosfera. Essa região aqui do visível tem uma grande absorção por ozônio, essa região do visível. E aqui no infravermelho aparece a água, né? H2O, absorvendo grande parte dessa radiação. E aqui no visível tem também, além do ozônio próprio, o próprio oxigênio. Bem, uma foto usando uma câmera de infravermelho. Aqui do lado esquerdo, uma câmera normal. Aqui essa parte do corpo está coberta com plástico preto.
Então a câmera normal não nos deixa enxergar o que está por trás deste corpo, desse saco preto. Já a câmera de infravermelho, ela consegue visualizar o que está acontecendo por trás do plástico. Por quê? Porque a câmara de infravermelho, ela utiliza as ondas eletromagnéticas do espectro do infravermelho. Ou seja, ela está utilizando as ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas pelo nosso corpo. Então, ela está sendo emitida pelo corpo dessa pessoa que está aqui. E dependendo do comprimento de onda dela, né, e dependendo da temperatura do corpo, vai sair um comprimento de onda diferente daí. Então, cada região do corpo tem uma temperatura um pouco diferente, então vai emitir uma radiação com um comprimento de onda um pouco diferente. Aqui tem uma escala da temperatura, que é em Fahrenheit, a temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas. Temperaturas mais altas são aqui, a temperatura mais baixa vem para cá. Então dá para nós definirmos aqui no corpo, na foto dessa pessoa, né, qual aproximadamente a sua temperatura. Nesse caso aqui, tem um corredor, algumas pessoas caminhando, né, e observamos que da radiação infravermelho que é emitida pelas paredes, pelo piso e pelas pessoas, né, formamos essa imagem, cujas temperaturas podem ser analisadas de acordo com esse termômetro aqui do lado direito. O corpo aqui está mais aquecido, os corpos estão mais aquecidos do que o piso, por exemplo, do que as paredes. Aqui a fachada de uma casa, com árvores em volta. Então a casa está a uma temperatura, essa parte central da casa aqui, que deve ser a garagem, a parte central está uma temperatura maior, que deve ser a garagem, está uma temperatura maior, aqui já está uma temperatura menor, aqui na copa dessas árvores, esses pinheiros, já está uma temperatura menor ainda que esse azul, e mais lá em cima, menor ainda, que é esse laranja, esse cor-de-rosa aqui. Então, com o espectro da imagem do infravermelho, nós podemos definir também, né, a correspondente cor do objeto. E, através dessa radiação do infravermelho, nós podemos obter as imagens dos objetos. Muito bem. Aqui o planeta, né, observamos bem que a parte do Equador, aqui a parte do Equador está uma região maior, média, né, do que aqui nos polos. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte do tópico fótons, elétrons e átomos.